Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nesse mês que se concentra a campanha de conscientização com o objetivo principal de alertar todos, mas principalmente as mulheres, sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. É o Outubro Rosa, que é celebrado anualmente desde os anos 90, mas que podemos levar para o ano todo. Segundo os dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama é o segundo tumor mais comum entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele. Se eu estiver errado, depois me corrijam. E o primeiro em letalidade, ou seja, em morte. E hoje eu estou aqui, eu sou a Vera Lee Ferraz, comandando aqui a conversa, juntamente com as conselheiras Thelma Catani, Dalva Mascarenhas, e hoje vem a Bruna Coelho, que ninguém melhor do que elas para participar dessa conversa, porque já tem experiência no assunto, uma vez que já tiveram câncer de mama, e graças a Deus estão maravilhosas aqui, e é muito importante. E a gente recebe hoje a doutora Potira Matiello, que é médica mastologista e ginecologista. Muito obrigada pela sua presença, obrigada por ter aceito o nosso convite em participar. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui para falar sobre esse assunto. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, de vez em quando essa mulher dorme. Mãe, esposa, graduada pela PUC em Sorocaba, especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia e Ginecologia, FEBRASGO, certo, doutora? Isso. É ginecologista do esporte também, atende a mulherada aí que pratica esporte. A ginecologia do esporte não é uma especialidade, a especialidade é medicina esportiva, tá? Mas é um braço da medicina esportiva, é o atendimento, o olhar da mulher atleta através da ginecologia. Que bacana isso. Então, a doutora primeiro se especializou em mastologia e daí com o trabalho com mulheres e com a modernidade foi surgindo outras necessidades que vai se adaptando. Conta um pouquinho pra gente como que é tudo isso, doutora. E é atleta também, né, gente? Não podemos esquecer de colocar isso no currículo Essa dela. parte eu esqueci, né? Porque é importante, a mulher é toda trabalhada. O exercício físico é super importante. A formação, né, começa com a ginecologia, que é a formação base. E aí depois eu fiz uma especialização em câncer ginecológico, inclusive de colo de útero, né, pela Pérola Baiton, e daí depois eu fiquei 2 anos fazendo mastologia, que aí cuida especificamente de doenças da mama, e evidentemente que o câncer de mama é uma incidência alta. Então, eu percebi que isso não era suficiente, né, porque o que acontece é que você fazer o diagnóstico, você operar não é o suficiente para tratar essas mulheres. Perfeito. Então, o que mais eu poderia fazer por elas? E a ciência vem nesse movimento também de que o exercício é um remédio. O exercício melhora a qualidade de vida em vários sentidos, inclusive antes, durante e depois do tratamento do câncer. Então, você entender um pouquinho do exercício dentro dessas patologias da mulher, né, é muito interessante. Então, não é só para o câncer, mas, por exemplo, uma coisa que é muito frequente hoje e que também tira muito a qualidade de vida das mulheres é a endometriose. Então, assim, olha, como que a gente pode usar o exercício para tal situação? Então, como que eu posso usar o exercício para melhorar a questão do câncer de mama na prevenção, melhorar a resposta ao tratamento, diminuir a recidiva, né? Então, é isso. Basicamente, a gente entende hoje que não é só fazer diagnóstico e operar, tá bom? A gente precisa de algo mais, né? Doutora Potira, como é que eu sei que eu tô com câncer de mama? O que é o câncer de mama? O câncer de mama, vamos dizer que é uma perda do controle da sua célula. A gente tem sistemas que são sistemas guardiões. E aí, quando a gente perde esses guardiões, quando eles não exercem a função dele, a célula começa a se multiplicar indiscriminadamente. E isso é um câncer, tá? Então, na verdade, a gente perde o nosso controle, da nossa defesa. Então, tudo que agredir a nossa defesa da célula, você vai predispor aquela célula a ter um câncer ou até outras doenças. Uma modificação, assim, né? Isso. E a partir de qual idade que a gente precisa começar a fazer essa prevenção? Quando eu falo prevenção, a gente não fala só do autoexame, mamografia, ultrassom. Então, só voltando um pouquinho, né, que uma parte da pergunta que ela fez
Como que eu sei que eu estou com câncer? Que emenda na pergunta da prevenção. Então, assim, eu sei que eu tô com câncer, eu tenho dor? Não necessariamente, tá? Câncer de mama, em geral, não dói e é uma queixa muito frequente no consultório e gera muito medo. Então, assim, eu tô com dor na mama, será que eu tô com câncer? Em geral, um câncer inicial não dói, ele vai doer quando ele já está mais avançado. Porém, isso não quer dizer que você não tem que procurar um ginecologista ou um mastologista. Se a mama tá doendo, checa, vai ver o que está acontecendo, né? Pode ser hormonal e pode ser um câncer, sim, tá? Se está fugindo do que é o seu padrão de dor, né? Então, vá procurar ajuda. Mas, basicamente, você pode fazer o autoexame. O autoexame você pode detectar algo que você não está acostumado na mama. Autoexame detecta câncer? Detecta nódulos, não necessariamente câncer. O nódulo ele pode ser benigno ou maligno. Aí assim, tá. E aí a hora que eu palpei esse nódulo, ele já tá com pelo menos 1,5 cm. Se esse nódulo é profundo, eu não vou palpar. Então não justifica eu fazer um autoexame como prevenção unicamente do câncer de mama, tá? Ou detecção precoce, porque isso já não vai ser precoce. Então como que eu vou atrás disso? Como que eu vou tentar saber isso o mais breve possível? Mamografia, tá? Então é importante a gente salientar para as pessoas que estão nos escutando que só o autoexame não é o suficiente, que a gente precisa realmente fazer tanto a mamografia quanto o ultrassom. O que você indica? Autoexame é para autoconhecimento, ponto, não evita câncer. Tá? O que salva vidas é detecção precoce. Detecção precoce abaixo de 1 centímetro é a mamografia que vai fazer isso. Eu vou só complementar a pergunta da Bruna, doutora, até a próxima pergunta eu vou fazer também, mas há uma discussão muito grande na rede, qual a idade a mulher tem que fazer essa mamografia, porque tanto a Bruna quanto eu, a Dalva eu não tenho certeza com quantos anos, Dalva, você teve? Depois dos 40. Eu tive antes, a Bruna também. Então, como que fica a nossa situação? Porque a gente nunca foi, não sei a Bruna, eu nunca fui orientada, você tem que fazer independente. E quando você procura, não, 50 anos, a partir de 50 anos. Como que a mulher que tá ouvindo a gente pode falar assim, puxa, agora tá no meu momento? Essa é uma discussão porque depende vamos dizer, da cultura daquela população, certo? Então, acima de 50 anos seria para uma cultura diferente do que a do brasileiro, tá? Porque aí a gente entra assim, em que idade fazer, mas o que está causando câncer naquela população? Nem sempre os costumes, os comportamentos são os mesmos no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos ou na Europa. E isso é a grande discussão da Sociedade Brasileira de Mastologia com outros órgãos governamentais. Para a Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente orienta a partir dos 40 anos, tá? E aí tem a discussão dos 50. Tá bom, mas o que faz, então, alguém ter um câncer tão precoce, né? Por que todo mundo me pergunta isso? A gente tem visto mais câncer e cada vez mais cedo, mas afinal de contas, o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente está correndo atrás do prejuízo. Basicamente, não diminuiu, a gente está correndo atrás. A gente melhorou a qualidade de vida, melhorou a detecção, mas ainda a gente corre atrás desse problema, tá? E o que pode realmente fazer diferença é a mudança de hábitos. Porque o que faz você desenvolver um estado inflamatório que prejudica aqueles nossos guardiões são os maus hábitos. Existe a parte genética? Existe, mas só 10% dos cânceres de mama estão relacionados à genética familiar. Só 10%? 90% são 90% são fatores externos. Então, assim, quando é familiar, para que a gente tenha o câncer, a gente tem que ter 2 mutações dentro da célula, tá? Quem tem genética ou histórico familiar já nasce com uma mutação. Então, basta mais uma para que ela desenvolva a doença. Então, você ter a mutação também não quer dizer que você vai ter a doença. Dependendo do que você fizer na sua vida, e quando eu falo no que você fizer, significa o que você pensa, o que você come, o que você faz com o que você come e o exercício que você faz e atividade física, tá? Então, fora outras coisas, né? O uso de
enfim, substâncias que possam induzir essas... Não, então assim, essas substâncias podem estar em alimentos, podem estar em maquiagem, pode estar em cremes, em desodorantes, sim, tá? Então a gente está contaminado. Só que tem pessoas que têm as defesas mais fortalecidas e aí elas não desenvolvem doenças. Eu não tô falando só de câncer, eu tô falando de tudo, tá? Então, quem não tem a genética precisa ter 2 mutações. Então, vamos pensar que, olha, precisa errar bastante durante a vida para que... né? Só que, assim, há muitos e muitos anos, a gente já sabe que, por exemplo, depressão é um fator de risco para câncer de mama, assim como para outros cânceres. Olha. Por quê? Quando você pensa uma coisa negativa, quando você tem uma energia mais baixa, mais negativa, isso tem uma químicazinha lá no seu cérebro, diferente de quando você tá feliz, ok? Sim. Essa químicazinha, ela não é positiva. E não é positiva só no cérebro, ela não é positiva no corpo todo. Aquela química gera uma cadeia de reações em você que não são positivas. Isso é provado, tá, gente? Eles dosam substâncias inflamatórias promotoras de câncer. Ou seja, a gente tem que se cuidar em todos os sentidos. Todos. Né? Inclusive mental, emocional. alimentação, Que fazer pensa exercício. Primeiro emocional. Não sabe por onde começar? Arruma os seus pensamentos. Porque sem isso, como que você vai fazer exercício? Como que você vai resistir a um bolo? Se você como tem você vontade, vai resistir? né? Vontade, força, determinação, né? Essa ia ser a minha próxima pergunta, a doutora já respondeu. Vou passar, antes de passar para a Dalva, eu só queria mencionar, doutora, que eu, como paciente oncológica, quem está ouvindo aí, a doutora Potira foi meu anjo da guarda, ela me salvou por 2 vezes. Na primeira vez eu lembro que eu fiquei muito brava, que ela falou assim para mim, vocês não podem conversar na sala de espera, porque câncer tem nome e sobrenome, não é igual. Então eu gostaria que a doutora também falasse sobre isso. E a dificuldade hoje da mulher do mundo real é que o mundo mudou, doutora. A gente ouve isso, porque o estresse, porque isso... Mas, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo do celular. É impossível, hoje você não conhece uma pessoa que não tenha celular e traz uma carga de estresse muito grande pra gente. A gente leva os e-mails do trabalho pra casa. Então, A gente quem? Nós, mulheres, homens, pessoas enlouquecidas por trabalho. Então e esse é um fator enorme de risco, não é? Sim, mas aí é gerenciamento do estresse. Isso chama inteligência emocional. Sim, tudo pela emoção, em primeiro lugar. Então, assim, você leva o trabalho para casa, fale por você. Então, começa por aí. Qual é o horário que você vai trabalhar? Qual é o horário que você vai ler seus e-mails? Tá? Cada um tem um filtro. Você decide o que faz com que entra e você decide como que vai sair. Perfeito. Se você fala, se alguém te fala assim, nossa, gente, a Thelma tá morena, tá? Thelma, você é loira. Vai te agredir? Não, porque você tem certeza que você é morena. E por que quando alguém fala outra coisa você se ofende? Porque a sua identidade não tá bem estabelecida. Não tá definida. Entendeu? E aí é que começa o negócio. Perfeito. Doutora, os tratamentos são iguais? Existe só um tipo de câncer de mama? Todos têm químio, rádio? Não, os tratamentos não são iguais porque o câncer de mama é muito heterogêneo. Então, assim, depende do tipo de câncer, depende da velocidade com que ele cresce, da capacidade que ele tem de invadir outros tecidos, se ele invade mais localmente, se ele invade à distância. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de você decidir o tratamento. Desde a cirurgia até a quimioterapia, a radioterapia, e também se você faz quimio antes ou depois. Certo? A tendência hoje é a gente fazer a quimioterapia antes. Por quê? Porque é uma maneira, independente do tamanho. Por quê? Porque é uma maneira de eu saber assim, olha, eu fiz a quimio, aquele remédio que eu fiz teve um efeito bom? Diminuiu? Desacelerou o crescimento? Né? Eu vou saber em vivo, isso a gente chama em vivo, qual é a resposta daquela paciente para aquela medicação. E aí eu tenho a oportunidade de que, se não houver resposta, modificar o protocolo da quimioterapia.
e aí fazer um teste para ver se melhora. Isso tudo depende muito de caso para caso, porque às vezes a gente não tem tempo hábil. Então imagina, uma paciente que está com um tumor grande, de 4, 5 centímetros. Aí eu vou lá, faço a quimioterapia. Não responde. Não dá para eu ficar testando também. Aí eu tenho que agir. E quando certo? você faz a cirurgia antes, daí você não pode saber isso, se aquele tipo de químio tá sendo legal pro tratamento. Existem estudos, porque baseado na biologia daquele tumor, a gente tem estudos. Então, para cada biologia, a gente sabe que existe um protocolo um pouco melhor para aquela situação. Agora, eu perco essa informação de se para você fez diferença. Porque assim, ó, presta atenção. A gente não tem ideia da heterogeneidade de cada um. Como que, se eu der uma dipirona pra você, você vai metabolizar de um jeito, e ela vai de outro, e vai passar dor de cabeça, mas você fez de um jeito, ela fez de outro. Então, assim, por mais protocolado que está, nada como você testar. Então, assim, se você tiver oportunidade, se tiver encaixado nessa, vamos dizer assim, nessas condições ideais de fazer antes, faça antes. Mas isso é uma decisão do mastologista com o oncologista clínico e depende da paciente também, tá? Sim. E assim, vocês, eu não sei qual foi a situação, mas é muito... A mulher tem essa resistência de fazer a quimioterapia antes, mas depois que você começa, ela fica muito feliz de ver que aquele remédio está fazendo diferença. Eu tive. E aí a sensação de tipo, nossa, tô resolvendo. E em geral, principalmente falando em SUS, e eu trabalhei anos na policlínica e posso falar, é muito mais rápido você mandar pra quimio iniciar um tratamento na quimioterapia do que você marcar uma cirurgia e operar. Apesar que quando eu trabalhava lá, em 30 dias a gente operava todo mundo chegava lá, eu já punha agulha, já fazia diagnóstico, era maravilhoso. Era melhor que no particular, sinceramente, funcionava perfeitamente, mas aí muitas coisas aconteceram. Hoje na a gente nossa... tem mais problemas. E doutora, qual a diferença entre quadrante, mastectomia e a mastectomia bilateral? Então, o quadrante você tira uma parte da mama, né? A mastectomia você tira uma mama e a mastectomia bilateral você tira as duas. Aí assim, a mastectomia clássica a gente tira inclusive o mamilo. Hoje a gente tem cirurgias mais conservadoras que preservam o mamilo. Então você pode tirar, vamos dizer assim, o recheio da mama. Então tudo isso depende de onde está o tumor, do tamanho, da biologia, uma série de coisas, tá? Ok, Potira. Muitas mulheres que estão nos ouvindo, elas ainda têm o pavor. Eu passei por isso, porque eu comento com todo mundo as cicatrizes, a mama toda estranha, não sei o que, não me machucou emocionalmente, mas a perda dos cabelos, muito, eu sofri muito. E quando a pessoa fala assim, cabelo cresce outro, daí eu tinha vontade de falar assim, raspa o seu, né? E eu queria saber se todo tratamento com quimioterapia para câncer de mama provoca a queda de cabelo, porque a gente viu que alguns tumores, por exemplo, de intestino, não causam essa queda. E também que falasse um pouquinho sobre o que é recidiva, se tem tempo para isso, se todo mundo vai ter, como que eu faço para me livrar disso? O que é recidiva, né? Porque quem não sabe... O cabelo é assim, é bem simples, depende do remédio que foi escolhido dentro do protocolo. Para câncer de mama, em geral, envolve sim a queda de cabelo, tá? Então... Mas assim, tem tantas opções, né? As perucas, a própria Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, elas emprestam, alugam, não sei exatamente, mas acho que emprestam a peruca. Tem alguns que você cola hoje em dia e faz um aplique. Tem a Crio, que dá uma segurada, nem sempre, mas é uma questão interessante a ser tentada se você tem condições financeiras também. Então, assim... eles estão buscando algumas coisas que tentam evitar essa queda, porque realmente é algo que mexe muito com a mulher, né? Mas depende da medicação, tá? Então é por isso. Então pode ter uma quimio de câncer de mama que não vai... Mas é raro, né? A maioria é hormonal, vai causar, né? Doutora Potira, durante o tratamento, tem alguma coisa que a gente pode fazer para não sentir tantos efeitos da químio? Então, calma. E do tratamento ainda em relação à químio e a perda do cabelo, é assim,
Lembrando que quando a gente fala químio, a gente está falando de injetáveis, né? Principalmente as pessoas pensando em injetáveis. O câncer de mama envolve outros tipos de tratamento, que são, por exemplo, hormonioterapia. Como assim hormonioterapia? É uma substância que vai inibir a produção de hormônio na mulher. Então, isso não faz cair o cabelo, por exemplo. Então, depende, porque depende dessa biologia do tumor. Qual que é o nome e o sobrenome desse tumor, para eu indicar químio ou não, antes ou não, quadrante ou não, mastectomia do outro lado ou não. Tudo isso depende. Então, não é só a químio, né? Tem outros tipos de tratamento que a gente faz via oral, inclusive, para câncer de mama. Então, mulheres mais idosas, às vezes a gente opera, faz um quadrante e dá um remedinho, certo? Idosas que eu falo, porque, gente, 65 é nova, né? Então, assim, Com certeza. Idosa é 85 pra cima, tá bom? Isso aí, tá ótimo. E a gente tem uma expectativa de vida até 100 anos, tá? Amém. Até 2030, a expectativa de vida é 100 anos. Olha que beleza. Tá. Desde que vem com saúde, ótimo. Então, acho que de Qualidade químio, de de vida. tratamento que não cirúrgico e radioterápico é isso, tá? Qual que era a sua outra, Recidiva. Thelma? Recidiva. Recidiva. O que é recidiva? Isso. É quando esse câncer volta, tá? Aí assim, mas volta aonde? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Tá. Voltou na própria mama? Não muda a sua sobrevida. Tá. Não vai mudar o que vai acontecer com você, tá bom? O que muda são as recidivas ou as metástases à distância. E depende de que órgão está sendo acometido. Se é osso, é muito controlável. Se é órgão nobre, tipo pulmão, fígado, já é um pouco mais complicado. Mas tireoide, em geral, é primário de tireoide, tá? A mama, ela metastatiza principalmente para pulmão, fígado, tá? E osso. E cabeça importantes. não. É mais difícil, mas já aconteceu. Já aconteceu. Assim, se for falar o que já aconteceu Pode aconteceu ser de tudo. de Já tudo. até metástase em ovário. Mas aí a gente tem sim como saber se aquele tumor que você tá vendo que não é na mama, se ele é decorrente daquele câncer que migrou ou se é um novo daquele órgão, tá? Isso a gente tem como saber. É a análise da biologia, tá? Da genética. E a quimioterapia tem essa intenção, tá bom? De combater essas células que estão fora da mama. Essa é a ideia da quimioterapia. Pra que não se De combater essas células que possam ter migrado enquanto aquele tumor estava ali. Por isso a queda de cabelo. Porque Não, ela age exatamente, nas é porque ela células. age. E, assim, as medicações quimioterápicas, hormonioterapia, elas agem principalmente nas fases de duplicação da célula. E o cabelo Então, todo dia. isso, exatamente. Então, dependendo de que fase você está atingindo. Então, por exemplo, tumores que crescem rapidamente respondem muito bem à quimioterapia. Ai, que interessante. Tumores que são lentos respondem bem à radioterapia e mal à químio. Então, tudo isso a gente tem que saber, por exemplo, antes de prescrever uma quimioterapia antes de operar. Se é um tumor muito lento, para que eu vou ficar gastando minha Tem pessoas energia? que têm que fazer químio e rádio. Sim. Tem pessoa que tem que fazer tudo. Tudo. Ou Tem só químio, as só rádio. vovozinhas, bem vovozinhas, às vezes só tomar o remedinho. Depende. Depende. Quanto tempo vai... Quanto tempo... Entendi. Falando das idosas, é assim, a gente analisa o quê? A vitalidade dessa paciente, Sim. dessa mulher. Quantos anos ela tem de expectativa de vida? 10? 5? Não, vamos tratar completo, certo? Lógico, vale a Entendeu? pena. Então depende da expectativa de vida. Deixa eu só fazer uma pergunta fora tudo isso que me veio na cabeça. As mulheres que estão na menopausa, que querem fazer aquela reposição hormonal, o que você fala pra gente? Porque muitas não podem fazer, não é? Não. Não pode. Ou não é legal fazer ninguém fazer. Não, pelo contrário. Ai, é um então. sonho eu poder Então, fazer. Pelo legal. contrário, Então nos fale. existem, Sonho. a gente é assim, isso é um tema à parte, pode fazer um só sobre isso. Isso, não é tema importante. bom Assim, ó, mesmo. não, a gente vai Vou fazer. tentar resumir, tá bom? Tá, por É favor. assim, ó. Vou contar uma história pra você entender a importância da reposição hormonal, tá? Tá. Uma mulher entra na menopausa. Menopausa é a data, depois daquela data. Por um você ano não- ela não teve mais menstruações, Tá. clinicamente ela está na menopausa, Certo. ok? Antes disso, tudo já está acontecendo. Tá. É. Então você já tá
emocionalmente abalada, você já não tá dormindo, você já tá sem disposição, certo? Certo. Me ajuda vocês, né? Certo. O que mais? Irritada, emocionalmente abalada. Calorão. Tem várias Gordura situações. abdominal. Zumbido no ouvido, tontura, que são coisas que A tontura então? pode ser, Entendi. tá? Então, assim, são muitos sintomas que estão relacionados a essa variação hormonal dessa fase. E aí, o que acontece, então? Vocês têm que me ajudar, vocês estão tudo mais ou menos, né? Eu sou Ó, o que vai acontecer? Eu não dormi bem, Uhum. eu não tô disposta, eu tô irritada. O que eu vou fazer? Matar o Comer marido. chocolate e não vou dormir. Matar um. Matar o marido. Ou seja, má alimentação, Começa uma alimentação ruim. e sedentarismo piorado. Porque se é que ela fazia Não alguma tem coisa ânimo, antes, né? certo? Porque daí não tem Então, ânimo. ela, E uma uma pessoa que já é depressãozinha junto, uma né? depressãozinha junto, que inclusive depressão pós-menopausa não está relacionada a histórico prévio, Tá. tá? E pode Entendi. chegar a 30% das mulheres. Ah lá, tá É vendo? muito frequente. E aí, esses 30% envolvem depressão e ansiedade, tá? Uhum. Num pacote só. Então, aí você tem que ver. O que eu acabei de falar? Câncer de mama tá aumentando por quê? É. Obesidade. Sim, pelo estilo de vida. E aí você entra na menopausa, fica mais obesa, mais sedentária. Então, assim, é um risco maior? Não. Desde que você faça o resto. Tá. Porque também se você fizer reposição hormonal e tiver obesa toda inflamada, a reposição não vai resolver. Entendi. Você vai continuar com calorão, você vai continuar irritada. Ah, porque, gente, não é milagroso não, tá? Lembrando que a gordura também são células inflamadas, né? Elas não são células inflamadas, mas elas produzem Uma inflamação. substâncias inflamatórias. Tá. Então, assim, a gente fica se perguntando, né? Da onde vem esse medo todo do hormônio? Não sei. Vem de um estudo que foi feito, que é o WHI, que eles usaram tipo de hormônio que a gente não usa mais, doses de hormônios que a gente não usa, para as mulheres que não deveriam tomar. Ah, entendi. E aí, o que aconteceu? Infarto, AVC, câncer de mama. Então, tudo E ó, isso outra mudou, coisa muito né? importante que eu sempre gosto de começar falando isso. Do que a gente mais morre? Não é de câncer de mama, é do quê? Infarto? Infarto e AVC. Ah, o AVC. E aí, qual é a causa? Obesidade, Sim, sedentarismo. tá vendo? É toda a qualidade Então, de na vida que a verdade, pessoa tem. gente, não tem por como, entendeu? entendi. E aí não é obesofobia. Não, mas é lógico, é uma qualidade de questão vida, é de uma saúde, saúde, né? Questão de Tá? saúde. Então, assim, a questão do hormônio é assim, de verdade, duvido que você, quando tiver com menos hormônio, não tenha um dos sintomas lá que justifiquem, claro que tem. tá? Lógico que tem. Então, agora é lógico, né? Tem algumas situações que realmente... Então, por exemplo, paciente que, pra mim, chega com todos esses sintomas e tá inflamada, obesa, sedentária, eu falo assim, olha, eu vou te dar uma chance. Mas se você não melhorar em tanto tempo, pode tirar esse hormônio, porque senão isso aí vai virar um risco maior do que um benefício, Entendi. tá? Mas, assim, não pode ter medo. Tem que ter medo de comer o chocolate todo dia. Tá. De não fazer exercício todo dia. Disso Isso é vocês não tem medo. importante. Bacana. Entendeu? Bacana Acha falar que é uma isso. compensação, doutor. Eu E mereço. assim, as substâncias são outras, os tipos de hormônios que a gente usa são outros. A dose é individualizada. Sim, sim. Por onde entra esse hormônio? É por boca, é pela pele, é adesivo, é gel, é implante. É o quê? Como que tá entrando no seu corpo? Para cada paciente É uma. uma coisa. Não, estrógeno, progesterona e testosterona. Todo mundo precisa dos 3? Não. Tá. Na mesma dose? Não. Entendeu? Vai fazer exames, e é por isso que é importante ir ao ginecologista, para poder entender, Existem trabalhos correndo, que acho que até falei pra Thelma, né? Com alguns hormônios, não vou nem citar para nem dar margem à autoprescrição, eu não tô né? falando nada. Sim, para sobreviventes de câncer de mama, Amém, Senhor. tá? Que bom. Porque o que a gente tem observado é que não altera. Não é isso que faz a diferença, ótimo. nem para as mutadas. Bacana. Então, existe uma luz que nós vamos ver mais pra frente, mas assim, não dá pra... Não temos ainda respaldo pra falar sobre isso. E daí, sabe como que é, né? Não dá pra... Durante o tratamento, a gente pode levar uma vida normal, pode fazer atividade física, a gente deve fazer. Como que
que você indica para o pessoal que está escutando a gente? Sim, deve fazer, mas se você tinha um nível de atividade durante a químio, principalmente, provavelmente você vai ter que diminuir essa intensidade. O que é importante da atividade física durante o processo de tratamento? É que a gente estava falando que a obesidade ela faz substâncias pró-inflamatórias. Pró quer dizer a favor da inflamação, tá? O exercício é o contrário. O exercício ele é anti-inflamatório. Então, isso é um ponto. Tá? Então, você vai ajudar o seu corpo a funcionar de uma maneira anti-inflamatória. Preservação de músculo. Gente, músculo, hoje, você saber o quanto você tem de gordura e quanto você tem de músculo é um índice de saúde. Então, perder músculo e ganhar gordura durante o processo de tratamento não é bem-vindo. Então, se você pelo menos preservar aquela massa muscular que você tem, já tá bom, tá? Então, por isso que a musculação, né, ou os exercícios de fortalecimento caem muito bem nessa fase. Eu operei a mama, mas eu não operei a perna, né? Isso aí. Então, já até dá risada. Só precisa ter ânimo. Então, assim, Eu e adoro a exercício... sinceridade da doutora Potira. E assim, exercício, independente da sua condição, seja câncer de mama, eu tenho artrose, eu tenho não sei o que no quadril, tudo se adapta. A gente adapta o exercício à sua condição. Sim. Fazer não é uma opção, entendeu? E quem teve câncer de mama e teve que fazer aquela cirurgia aqui no braço? Esvaziamento axilar. Isso. Tem alguma restrição? Não tem? Tem Pra alguma, exercício? tem alguma consequência? Olha, a questão do esvaziamento é que a gente tira os gânglios que drenam a linfa, né, desse membro superior, no caso do braço. Então, assim, dependendo da repetição e da força, da intensidade da força, e dependendo de como foi o seu esvaziamento, porque assim, tinha paciente que eu tirava 30 linfonodos e tem paciente que eu tiro 2. Então, isso faz diferença, tá bom? Então, às vezes é bom você perguntar para quem te operou. Quantos saíram? Como que tá? Mas você percebe. Então, assim, dependendo da intensidade de repetição, movimento repetitivo e peso, pode ser que tenha um certo inchaço a mais do que deveria. Mas hoje, atualmente, as indicações cirúrgicas, elas raramente têm esvaziamento importante de axila. Tá? Isso a gente evoluiu muito. Ai, que bom. Então, assim, a gente tira muito menos gânglios do que a gente tirava, porque a gente vê que não faz tanta diferença, mas cada caso é um caso, né? Então, é importante. Assim, o que vai restringir exercício? Tipo de reconstrução de mama. Então, se essa reconstrução foi com músculo do abdômen, por exemplo, que rodou para a mama, de grande dorsal, que é das costas para a mama, se pôs embaixo do músculo peitoral, tudo isso pode restringir amplitude e força. Entendi. Então, depende. Bom, Potira, a gente ia até perguntar sobre a reposição hormonal, mas a doutora já respondeu. E eu fiquei feliz de saber que há estudos aí para as menopausadas de plantão. Espero que a gente viva para receber esse tratamento. Tomara. Mas, por falar em tratamento, e como que está assim, no sentido de pesquisa e estudos para o câncer? Para que... Hoje a gente viu, até já tem caso da AIDS, por exemplo, teve 1 ou 2 pacientes que conseguiram a cura da AIDS. Por que o câncer é tão mais difícil? A gente tem, assim, pesquisa, estudo com célula-tronco, vacina. A gente pode ter esperança quanto a isso? A dificuldade é porque ele é multifatorial, ele tem diversos gatilhos, né? E vários tipos, né? Não é uma coisa única, certo? Então, tipo... Assim como a AIDS também foi, tipo a AIDS também é uma olha variedade de vírus também, tão né? grande que você vai fazer uma coisa para um e não serve para o outro. Mas, assim, o segredo é a prevenção. Não adianta a gente ficar esperando algo de solução, de né? solução. Não. E ter essa consciência, né, doutora? Porque às vezes a gente fica preocupado porque alguém da família tem, e na realidade 90% dos fatores que fazem com que a gente tenha qualquer tipo de câncer são fatores externos, né? E acho que também, assim, a gente não pode tirar o mérito da mamografia, porque vamos dizer que se você detecta um câncer em T1, que no caso é menos de 1 centímetro, a chance de você não morrer disso é enorme, 99%. Entendeu? Então, assim,
Se tiver, que seja diagnosticado o quanto antes. É esse o caminho. Tá? Pra quem tá aí vão ter muitas especulações. Vitamina D. E aí, às vezes, o que? É interação de vários componentes. Sim, mas o que a gente pode fazer hoje? Que, gente, não tem passado, já foi. Futuro, a Deus pertence. Isso. Então, vamos fazer hoje. O que eu posso fazer hoje pra mim, pra eu não ter? E as pessoas não pensam no longo prazo. É isso. Esse é o problema da humanidade. Então, quando a gente não fala em prevenção e a gente muda esses fatores que a Bruna falou, os externos, os fatores mutáveis, né, que a gente chama, a gente diminui o risco, mas também não significa que você não possa ter, mas você diminui grandemente as chances, é isso? Mulher pós-menopausa, em composição corporal boa, atividade física e alimentação boa, menos 30% de câncer de mama. Que remédio faz isso? Nossa. Não tem. Perfeito. Agora, vai falar pra fazer exercício todo dia? Não quer. Sempre tem um tem Quanto tempo? Meia hora, Bruna, tá bom? Pra quem não faz nada, tá 5 minutos, tá bom, tô falando sério. Tem que começar. Pra mim tá bom? passar essa Não, informação, pra mim não né? tá. Pra mim meia hora é pouco, mas se você não tá fazendo nada, você vai fazer 5 minutos, já é alguma coisa. Tá. Inclusive, doutora 5 Bruna, minutos. ela... Foi depois, Bruna, que a nossa conselheira Bruna, depois que ela teve o câncer, ela passou a correr, é isso? Isso. É que quando eu fiz a mastectomia, eu fiquei muito depressiva. Isso acabou mexendo mais do que o lance do cabelo, eu ter ficado sem seio, em questão do meu marido, pensar que ele ia me trair, procurar outra mulher. E foi na corrida que eu acabei me reencontrando. Eu comecei a fazer atividade física, comecei a emagrecer, porque acontece muito isso, né? A gente, quando tá doente, quando a gente tá passando por um tratamento, a gente quer se recompensar. Então, eu comecei a comer tudo que eu podia comer. Então, eu cheguei a pesar 107 quilos. E me curei do câncer. Então, eu me vi gorda, curada. E daí, qual que era a desculpa que eu tinha para estar gorda, sem fazer nada, com dó de mim? Nenhuma. Então, eu comecei a procurar atividade física e foi na corrida onde eu me encontrei. No primeiro ano, eu já perdi 10 quilos e, né, hoje meu peso é 67, 68. E a corrida me libertou, porque eu cheguei lá, tava todo mundo de top, shorts, e eu falei assim, gente, mas como que eu vou pôr top? Todo mundo vai ver que meu peito é um diferente do outro, eu não tinha ainda feito a reconstrução para ficar certinho, e ali foi libertador. Eu tirei minha blusa, fiquei de top, mesmo com o seio do jeito que tava, e o esporte fez eu me redescobrir, fez eu me reencontrar, fez eu descobrir o quão forte eu sou. Então, por isso que eu sempre falo para todo mundo que tá à minha volta que esporte é vida, esporte é saúde, que a gente precisa, que não interessa qual o problema de saúde que você tem, 5 minutos de caminhada vai fazer uma grande diferença no seu dia e para sempre na sua vida. Então, assim, mesmo depois de tudo que eu passei, o esporte foi o que nunca me permiti ficar na cama, nenhum dia de tratamento, mesmo em dia de cirurgia, foram 4 cirurgias que eu fiz até eu fazer a mastectomia bilateral e eu não me permiti, foi o que você falou, a mente da gente é mais forte do que o nosso corpo, então eu queria viver e tô aqui, então vocês que estão aí nos escutando, diagnóstico não é destino, exatamente, mas ele é ponto de partida, então a gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar primeiro para nós, para depois poder ajudar aí o próximo. Doutora Potira, a doutora que está sempre envolvida aí, uma pessoa que não faz nada e ela não vai na academia e tal, qual o primeiro ponto de partida? A Bruna se descobriu na corrida, talvez um grupo você te chamou a atenção, como que essa mulher pode falar assim, poxa, como que eu vou começar? Eu vou dar o primeiro passo. Tem uma dica para essa mulher aquela dona de casa que tá nessa situação, com medo do casamento, inclusive a gente tem os dados que 70% dos maridos abandonam as mulheres durante o tratamento, eles não aguentam a barra. Então, qual é esse primeiro passinho que ela tão fragilizada ela pode dar em busca de um autoconhecimento, de uma melhora para ela? Um passinho depois do outro, andar. Mas aonde eu vou? Confiança, eu não conheço ninguém. Vai até o supermercado, vai numa praça. Não consigo, não posso. YouTube. Vai no YouTube. 5 minutos de exercício para iniciante. Põe lá.
Tem um monte. E eu posso dar uma dica melhor ainda? Pode. Vocês podem fazer, gente, a mentoria Dona de Mim com a maravilhosa doutora Potira, que é uma mentoria incrível. Tô esperando você lá, Eu tô Bruna. quase indo, gente. Vai eu hoje, não tô hein? conseguindo Vai. fazer Esse é o meu certinho, compromisso. mas assim, eu tô acompanhando e a doutora Potira, gente, faz um trabalho muito lindo. Acompanha as redes sociais dela. Lá ela passa exercício, tem dica de alimentação, bacana. tem muita coisa boa, muito conteúdo bom. Qual que é o seu Instagram, doutora? Doutora Potira Matiello. Então, bora seguir, mulherada. Eu Obrigada. suspeito, ela é incrível. Tá na hora de fazer exercício. A doutora Vera ali também, Não, né? mas eu faço. Mas, ó, agora manhã. pegando esse gancho, realmente o grupo faz diferença. Então, você se inserir no grupo, Não e é, aí né? você tá inserida num grupo que você sabe que vai estar lá naquele horário, certo? Isso é uma coisa. A outra coisa é o que a gente chama de ambiência. É assim, ó, como que você quer ser uma pessoa que pratica exercício se você só sai com pessoas que vão no bar beber e comer coxinha e batata frita? Não, é um grupo, né? Não dá. Você tem que se comunidades. identificar com aquele Não, grupo. clã. Cadê o seu clã? Entendeu? Deixa eu fazer mais uma pergunta, assim, e a reconstrução do sei antes da gente acabar aqui, Não tem fim. a reconstrução pode ser feita no mesmo dia da operação? Como é que tá isso? Como é que é isso, doutora? Eu tô rindo porque eu tô com uma paciente que eu tô com uma dó, gente. Ela não reconstruíram ela no mesmo tempo cirúrgico. SUS? E hoje em dia fazer SUS? isso, mas não é, porque nem no SUS não é pra acontecer isso. Tenho direito no SUS também. Tem o direito Isso é e importante. assim, são raríssimos os casos que a gente não faz. reconstrói no mesmo mesma- tempo por Tá. questões técnicas ou de condição da paciente, certo? Tá. Por tempo cirúrgico, aí não pode ficar muito tempo anestesiada, aí você faz num segundo tempo. Tá. E aí entra muito bem a quimioterapia antes, porque quando que você não reconstrói no mesmo tempo? Quando é muito grande e você precisa ter um tempo ou tá muito extenso. Então, assim, por isso que a quimio é boa também, principalmente nesses casos mais avançados. Mas nem nos casos mais avançados a gente não deixa sem nada, viu? Alguma coisa a gente faz. Nem por um expansor e depois ver o que vai fazer. Assim, só de fazer algo pra ela, isso mentalmente já é Já muito ajuda importante. Muito, então. E como emocional é muito importante, isso eu acho que ajuda bastante, que nem no caso de Bruna. A dificuldade é que, assim, um mastologista, assim, acho que tem mais, né? Agora, equipes especializadas de cirurgia plástica em reconstrução em de mama, às vezes não tá tão disponível assim. Então, em geral, são nos grandes centros que tem, né? Em Sorocaba a gente tem, na Santa Casa, no próprio hospital regional, eles fazem. Mas falar que é rápido, não é. Não é. Nós lá no Instituto Casa Catani estamos com uma paciente que está sendo atendida pelo hospital regional e o oncologista não vai fazer a reconstrução porque diz que não tem equipe de cirurgia plástica para acompanhar. Então, é complicado. E até aproveito aqui para dizer que existe a lei dos 60 dias, Sim. né? Ela funciona, sim, a gente percebe que ela funciona, mas a dificuldade é chegar na biópsia. O prazo é muito demorado. Quando você fez uma mamografia, pediu a biópsia, é muito difícil. Inclusive, eu quero deixar bem claro, bem registrado aqui para as mulheres, procurem ajuda, porque sozinha é mais difícil. Hoje em Sorocaba a gente conta com várias instituições de apoio a pacientes com câncer. Tem a Liga Sorocabana, tem a Cipeca, tem a ABUS, no caso de pacientes que vêm de fora, tem o Instituto Casa Catani, tem a Peregrinos do Cuidar, que já é um caso de pacientes em tratamento paliativo. Mas do segundo tratamento, eu tive na primeira vez, passamos sozinhos, eu e Giovanni, meu esposo, e na segunda vez eu tive apoio da Liga, da Maple Tree, muito importante, bom, que justamente é reabilitação através do esporte para os pacientes. Então, não tentem passar sozinhas. Isso. Busquem uma rede de apoio, porque faz diferença no tratamento. E assim, olha, mamografia aqui em Sorocaba, já acho que até no estado não pode ser mais um método antigo, é só digital, que é uma qualidade melhor, porque a gente não falou da qualidade do exame, que às vezes fica meses para fazer uma mamografia, vai lá e faz uma mamografia de péssima qualidade, um laudo ruim. Então, isso também é importante. Então, assim, gente, eu sei que tem gente que não tem condição, mas assim, guarda um dinheirinho e faz uma mamografia particular, é um investimento que você faz em você. Com você.
Eu acho que não dá nem R$100, eu não sei o valor. Não sei também. Mas assim, no É ano, saúde, né? um centavo por ano. Um Não centavo por dia. Não vai comer Seja, lanche, né? não come tranqueira e guarda o dinheiro Não, pra gente, família, né? vale a Realmente pena hora você da- ir nesses laboratórios, entendeu? Vale a pena. E a nossa última pergunta, né? Creio que seja, eu acho que ela já começou a nos responder. A gente gostaria de saber que, caso a mulher sorocabana que esteja aqui nos ouvindo e sentir algo diferente no toque, o que ela pode fazer, aonde ela deve se dirigir, qual o primeiro passo que ela deve tomar? Então, se ela é da rede, tem que ir no postinho e conversar com a enfermeira. A enfermeira tem olha, eu também já trabalhei muito em posto de saúde e funciona. Quem fala que não funciona também não foi procurar a informação corretamente. Então, a gente não pode falar mal também do sistema de saúde, porque Sorocaba funciona, tá? Então, tem o acolhimento, tem a enfermeira, auxiliar de enfermagem, elas vão, sim, fazer essa seleção e, se for o caso, vai encaixar com o médico. Então, assim, tem que passar pelo médico. Quem tem a possibilidade de ter um convênio, ir no médico do convênio. Então, assim, tocou, sentiu algo diferente, uma dor diferente, procure. Enquanto antes e mais rápido possível. Não tenha medo, né? Não pode ter medo. Tem muita gente que tem medo de fazer. Fala que mamografia dói, né? Fazer o quê, né? Mas é tão rápido. Não dói, não. Incomoda. Mas tá bom. Então, muito obrigada pela sua presença. Foi rápido até, nem senti passar, né, o tempo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Thelma, Bruna, a Dalva. Eu acho que antes de encerrar, dá pra gente falar alguns direitos que a mulher que sofre, né, do câncer de mama, que possa falar. Então, Dalva, você fala aí pra gente alguns. Tem alguns direitos, sim. Quem tem câncer, quem teve câncer, pode ter o SAC, PIS/PASEP, pode ter o auxílio-doença, conforme o caso, a aposentadoria por invalidez, né? Pode ter tratamento fora do domicílio, né? Isenção de imposto de renda na aposentadoria, quitação do financiamento da casa própria, isenção de IPI e de IPVA e ICMS na compra de veículo, também conforme o caso, né? Cada caso é um caso. Né? Isenção de IPTU conforme as condições da pessoa e da cidade onde ela mora, né? Esses são alguns dos direitos, né? Tem rodízio também, né? E alguns outros que vale a pena pesquisar e ir atrás de seus direitos. Ótimo, então. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, a Câmara, né, que nos recebe tão bem aqui sempre. E chamo a atenção de vocês para acompanhar também o nosso próximo episódio, que vai tratar também sobre saúde. Vai pegar um gancho no de hoje, a gente vai falar sobre saúde na terceira idade. E a gente vai ser super bacana, espero que vocês gostem e acompanhem. Muito obrigada. Antes de encerrar, eu queria deixar a minha recomendação básica. Fazer a corrida da Pink do Bem. Opa! Então, se inscreve e já começa a treinar já. Como já que se começa a sua inscreve? modificação, É né? isso aí, a corrida vai acontecer no dia 29 de outubro, vai ser no Parque das Águas, tem inscrições através da Ticket Esportes e quem tiver dúvida aí pode me procurar também através das redes sociais que eu passo aí informações pra vocês. E quem não corre tem caminhada, tá, gente? Opa, então não nós tem vamos lá. desculpa, é pra todo porque mundo. a renda da Pink é revertida para a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer e a renda anual delas é dessa corrida. Dessa corrida. Então, assim, cada ano que vem passando, mais mulheres, homens e mulheres, né? Porque homens e mulheres podem correr e ajudar a Liga. Até Vamos, quando essa Bruna? inscrição? A inscrição é até esgotar. Esse ano nós abrimos, se não me falha a memória, são 3.000 vagas para inscrição. Tá aí, eu tenho cupom de desconto também, então quem quiser... E o depois... kit é sempre maravilhoso. Maravilhoso, e o mais importante de tudo é isso, É. que a gente vai estar ajudando a Liga, elas vão estar acabando aí com a fila de mamografia, ajudando quem tá precisando com mais urgência, né, doutora? E nada como você pôr uma data, uma meta para cumprir. Vamos caminhar 5 quilômetros. Pronto, tem caminhada. Tem Vai, caminhada, vamos e a embora. caminhada é 3, se não me falha É 3, a memória, né? É viu? verdade. É, 3 a quilômetros corrida que a é caminhada. Ah, Aí tem bacana. corrida de 5 e 10. Pronto aí, vamos começar a dar Vamos uma. Te vejo na Nós Pink. vamos fazer um Boa, pelotão das gostei desse conselheiras. hashtag. Ó, conselheiras, vamos fazer um pelotão. Vamos. Pode falar, doutora. Hashtag
Te vejo na Pink, gostei. Combinado. Te vejo na Pink, ok. Fechou. Doutora Potira, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher agradece muito e eu acho que a gente tem muito mais assunto para falar, né, meninas? Num Opa! próximo episódio falar sobre a menopausa e as sequelas e tratamentos, porque é uma coisa que atormenta as mulheres. E o nosso objetivo, a nossa intenção com esse podcast é levar mesmo a informação para as mulheres que estão lá naquela comunidade, que tem um celularzinho que possa ouvir, que tem acesso a uma internet, porque muitas vezes para ela é tão difícil, é tão problemático ter a informação, e a gente quer chegar nessas mulheres também, as guerreiras da vida real, né? Isso aí. Porque mulher tudo pode. Tudo. Tudo pode. Obrigada, gente. Foi um prazer. Tô sempre à disposição de vocês, viu? Obrigada viu? mesmo.